Aí você pensa, arrebatamento da igreja, para aqueles que não conhecem do assunto, que nunca estudaram, que pensam que será depois. O que significa arrebatar? A palavra arrebatar significa arrancar, tirar com violência, levar. Esse é o significado da palavra arrebatamento. Quando nós vemos lá Felipe, quando ele foi pregar para um eunuco, o qual, depois que ele instruiu com a palavra de Deus, e ele depois o batizou, de repente o Senhor arrebatou ele. Como foi esse arrebatamento? Num piscar de olho, ele sumiu. Isso que é interessante. Aí você lê os outros textos, aí você compara com aquele. Ele foi arrebatado. Mas como? Sumiu num piscar de olhos. Ele desapareceu e em fração de milésimo ele já apareceu em outro lugar. Muito interessante isso. Aí a palavra de Deus nos dá a esperança que acontecerá o arrebatamento da igreja. Em Daniel, analisando quando ele fala a respeito desse período de grande angústia, neste mesmo texto eu tirei uma esperança, eu tirei um texto que me faz crer que o Senhor virá nos livrar desse grande período de angústia. Daniel 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel. Esse Miguel representa Cristo, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. No mesmo texto em que ele fala da grande angústia, ele fala, mas nesse tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. A importância de nós estarmos com Cristo. Quando esse tempo chegar, nós sabemos que o Senhor virá para livrar o teu povo. Esta é uma esperança que nós encontramos no Antigo Testamento. Então, quando Daniel está falando desse tempo de angústia, ele deixa uma palavra de esperança, que Deus virá livrar o teu povo, mas somente os que estiverem escritos no livro. Então, muitos que se dizem cristão, muitos que se dizem que estão procurando a Cristo, mas não querem deixar a sua forma na concupiscência, no pecado de viver. Muitos procuram igreja que se diz ter Cristo e que lá é que salva, porém querem se manter longe do que a palavra de Deus ensina. Quando chegar neste período em que Jesus virá buscar a tua igreja, estes ficarão para trás. Jesus não irá livrar este povo, porque Daniel fala claramente que ele vai livrar somente aquele que tiver o nome escrito no livro. Em Lucas 21, 36, Jesus também nos dá uma esperança. Quando ele falava a respeito dos fins dos tempos, Jesus também nos dá uma esperança em Lucas 21, 36. Então Jesus falando essas mesmas coisas que eu estou dizendo, só que em Lucas, Jesus falou: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Glória a Deus. Mais uma esperança. Jesus confirma a grande assolação que está para vir no livro de Daniel, mas Jesus também confirma a esperança de que seu povo será livrado daquela angústia. Então Jesus fala, repetindo: vigiai, pois, estou no tempo. Estarmos atentos com essas coisas, com sinais, sempre perseverando, obedecendo a palavra de Deus, orando para que nós sejamos dignos de evitar as coisas que vão acontecer e, em um erro,
e estar em pé diante do Filho do Homem. O interessante desse texto é que Jesus fala as coisas que vão acontecer, mas quando elas estiverem acontecendo, ele fala, e de estar em pé. Quer dizer, ao mesmo tempo que elas estiverem acontecendo, nós estaremos em pé diante do Filho do Homem. Não se trata apenas da morte e eu estar aguardando a vinda de Jesus para que eu ressuscite. Não, aqui eu já ressuscitei, porque eu vou estar em pé na presença dele, ao mesmo tempo que as coisas estiverem acontecendo. O Senhor Jesus, quando falava a respeito da grande tribulação, nos deixa essa palavra de esperança. E ele deixa também outra palavra que nos faz pensar muito neste assunto, só que em Mateus 24. Em Mateus 24, versículo 15, ele confirmou o que Daniel disse no capítulo 12. Quando pois virdes que a abominação e a desolação que falou o profeta Daniel está no santo lugar, quem lê, atenta. Fique esperto. Acorda. O que você está esperando para obedecer a palavra de Deus? O que está esperando acontecer mais? Os sinais já estão aí. E esse não é um sinal para se assustar, é um sinal para vir na presença de Deus, porque o pior está por vir. Mas quando esse pior chegar, quando esse tempo chegar, aqueles que forem fiéis à palavra de Deus não estarão aqui. Neste período será livrado pelo Senhor Jesus. Em Mateus 24, 30, ele diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade do céu. Então, nesse versículo, quando nós lemos o 24 de São Mateus, Jesus ensinando a respeito da sua volta, ele fala por etapas. Nós vamos ver que vai ter uma etapa que é lá no 25, que Jesus vem para separar os bodes das ovelhas. Só que nesta etapa atrás, ele manda os anjos para juntar somente os escolhidos. Isso que é interessante. Aqui não é separação dos bodes das ovelhas. Aqui é quando ele vem para ajuntar os escolhidos. Esta é a primeira parte da vida de Jesus. Então, quando Jesus vem juntar os seus escolhidos, ele levará com ele, mas ficará uma parte na terra sofrendo a grande tribulação, sofrendo a grande assolação, que é esta parte. Aí, por isso que Jesus já diz assim no 38, no verso 38, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Algum tempo atrás, nossas interpretações com esse texto eram totalmente fora do contexto. Porque a partir do momento que nós entendemos que a ressurreição não aconteceu, esse texto, da maneira que entendíamos antigamente, deixa de ter sentido. Porque muitos interpretavam que é o espírito e o corpo fica e o espírito vai. Mas Jesus ainda não voltou. E a ressurreição ainda vai acontecer na volta dele para buscar a sua igreja. Então, quando Jesus voltar,
os mortos ressuscitarão, como diz a palavra de Deus. Ressuscitarão e não ressuscitaram.